Sara, eu acho que já conheço a maioria, né? Mas em março desse ano eu fui afastada por causa da minha gravidez na Covid. Então, para os que não me conhecem, meu nome é Sara, eu estava atuando na Fundação Rocha com a preceptoria de UVI, e na quinta de manhã também atividade mais ligada à propedêutica, que era o OCT, no projeto de DMRI. Eu vou conversando com vocês, na minha tela eu só vejo minha apresentação, eu não consigo ver vocês aqui. Então, mas qualquer coisa, podem tirar o mudo aí, e se vocês me interrompam, a gente vai tornando a apresentação mais dinâmica, tá joia? Sou daqui de Belo Horizonte mesmo, tive minha formação aqui na UFMG e fiz os fellows de uveíte e retina clínico. E aí depois eu comecei a trabalhar com uveíte, atualmente eu só faço atividade mais ligada à área acadêmica, eu estou para defender minha tese de mestrado em sífilis, e antes da Covid, aí, eu estava trabalhando na Fundação, no Mater Dei e na Oculares, nos 3 lugares que eu trabalho a maior parte do tempo. Só um minutinho que eu vou fechar aqui. Me desculpem aí, eu estou com criança pequena e aí eu estava dando uma olhadinha. Mas nosso tema hoje é um tema que foi escolhido pela Luciana, o VITS, Diagnóstico e Classificação, e é um tema, a Luciana está falando aqui, está tentando entrar, talvez você puder ajudá-lo, Fernando. Esse tema, só ver aqui que ela... Ela pediu para a gente já começar, que ela está tentando entrar. Mas é um tema que é muito pertinente e talvez é um pouco maçante, porque falar de diagnóstico e classificação não é uma coisa muito atrativa, a gente quer ver mais imagens no veículo, né? Mas é um tema que tem uma importância enorme, que é a partir dele que a gente consegue os fundamentos e tira um pouco também de ansiedade no atendimento. Às vezes o paciente, vocês vão ver os especializantes que estão começando agora, às vezes o paciente se mostra muito ansioso, ainda mais chegando na urgência, e aí quando a gente tem os fundamentos da uveíte, a gente consegue não pular etapas e ter mais sucesso com o diagnóstico. Quando a gente entra assim na onda do paciente, de que a visão está muito ruim e a gente também se deixa levar pela ansiedade, acaba que o diagnóstico se torna, às vezes, muito difícil, porque grande parte dos diagnósticos em UVI são muito desafiadores. É o que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Aqui, ó, é uma imagem que todo oftalmologista quer ver na uveíte, né? Estão começando agora, talvez não estejam familiarizados, mas aqui a gente tem uma lesão exudativa, até já em fase de cicatrização, e aí ligada a uma lesão satélite já cicatrizada, e aí remete para a gente o diagnóstico de toxoplasmose. Então, essa lesão é uma lesão que deixa o oftalmologista confortável. No entanto, a que chega para a gente, muitas vezes, é uma lesão que é, assim, completamente fora do esperado, e aí a gente fica com ansiedade, né, do que eu vou fazer a partir desse momento. Geralmente, você tem 3 tipos aí de conduta a partir do momento que você vê uma lesão desse tipo. Ou o oftalmologista vai tratar essa lesão como se fosse esse quadro, e isso não é raro. Então, a gente vê quadros mais, assim, díspares possíveis sendo tratados como toxoplasmose. Ou o médico, às vezes, deixa, que é o que eu falei no início, se levar pela ansiedade, e aí vai direto à lesão e fala, às vezes atende na urgência, sobe para a retina e fala, olha, tem um paciente com baixa de visão e com essa lesão, mas não fez nada além disso. E não fez, às vezes, assim, eu trabalho até hoje na urgência,
Eu sei que o atendimento é corrido, mas dá para a gente pegar bastante informação do paciente, até mesmo durante o exame. Às vezes o médico não pegou a informação, foi mesmo pela ansiedade e da gravidade do quadro. Então, assim, não pulem etapas. A aula de hoje é isso. Ver a queixa do paciente, entender a ansiedade dele, mas ir o passo a passo para a gente tentar afirmar o diagnóstico e ter sucesso aí para o tratamento. Essa é a conduta correta. A gente, na UVI, o diagnóstico, a gente se baseia nesse tripé. É a anamnese, né? Então, é o que vai sair do diálogo com o paciente, o exame oftalmológico e os exames complementares. No exame oftalmológico, a gente deve saber os recursos da lâmpada de fenda. Então, isso é uma parte mais prática que a gente, assim, treina no ambulatório também, que são, assim, como que eu faço para descobrir os campos, para examinar os PKs, como que eu devo proceder, eu quero ver uma atrofia iriana, como que eu uso a lâmpada de fenda. Então, isso é na prática que a gente usa e no ambulatório a gente treinava essa parte. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a classificação ela está presente na anamnese e ela vai ser assim reiterada, reforçada no exame oftalmológico. Então, a classificação ela está diretamente ligada ao diagnóstico. Essa é a nossa ficha na Fundação Hilton Rocha. Aqui ela já existia, eu comecei, meu atendimento durou assim, acho que 1 ano e meio, mas antes já existia essa ficha na Fundação. A única coisa que eu sugeri, né, e que a gente fez, foi dividir em 2 páginas, porque estava tudo condensado em uma página, e a gente tem que ter foco no atendimento, mas o atendimento de uveíte não dá para ser também todo em uma página, porque envolve, assim, uma interface muito grande com a clínica médica, né? Eu vou ir passando essas partes com vocês, que é que a gente fazia no ambulatório de uveites, até como uma forma de treinamento aí, e aí serve para, à medida que for repetindo, né, gravar. Na anamnese, que é a parte mais importante do diagnóstico, ela começa com a identificação, então com nome e data de nascimento, às vezes tem pacientes homônimos, então não deixam colocar a data de nascimento, e a idade a gente já relaciona com as uveites, então crianças eu penso na artrite idiopática juvenil, retinoblastoma, toxocarise, isso abaixo de 5 anos. Pessoal, eu vou tentar bastante assim relacionar essa parte que é de fundamentos com já as doenças, para já ir trazendo as doenças para quem não tem assim, uma familiaridade, já ir acostumando. Se a aula ficar extensa, vocês podem me interromper e a gente pega uma partezinha aí da parte da aula de semana que vem de toxo e conclui a primeira aula, tá joia? Mas eu acho ela muito importante, eu não gostaria de correr demais. Então, se for o caso, vocês me interrompem e a gente continua semana que vem, tá bem? Então, aí a faixa até 5 anos, a gente tem a AIJ, artrite idiopática juvenil, retinoblastoma, toxocaríase. Em jovens, a gente deve pensar em FUX, nas uveites intermediárias e nas infecciosas posteriores. E nos adultos, a gente já pensa mais na imunidade comprometida, então a gente pensa nas herpéticas e nas síndromes mascaradas. Então, quando eu coloco a idade, a data de nascimento, a idade, eu já estou formando um raciocínio desde esse momento. Sobre o sexo, a incidência geralmente é igual no sexo feminino e masculino, mas tem algumas que são mais relacionadas ao sexo masculino, como é o caso da espondilite anquilosante, BC, oftalmia simpática, e oftalmia simpática, né, porque a gente pensa em trauma, e geralmente o homem está mais exposto ao trauma, e endoftalmite. Mesma coisa, assim, pensando na traumática. Sobre etnia, o cor de pele, nos orientais a gente tem mais arada e BC, em brancos a gente percebe um maior percentual de espondilite anquilosante e Hyder, e em negros a sarcoidose. Sobre o local de residência, né, tem aí, por exemplo, a histoplasmose, que é mais relacionada nos Estados Unidos, às regiões rochosas, BC aos países orientais,
Mas no Brasil a gente vê assim, essa questão de regiões, hoje as pessoas viajam muito, então isso a gente acaba não direcionando tanto para isso, não é tão importante. Sobre a ocupação e profissão, a gente tem, né, as doenças como os fungos relacionados às cavernas, a criptococose, e, assim, a gente pensa também na parte sexual, às vezes nos comportamentos de risco, então a gente vê aí, eu vou conversar com vocês até relacionado à sífilis, que é um novo grupo, tem relacionado a profissionais de sexo, então a gente pensa a profissão com a doença também. Sobre a história da moléstia atual, então eu acabei a minha parte de identificação. Então não pulem etapas, né? O ambulatório de UVI é um ambulatório para desenvolver raciocínio e não precisa de correria para o atendimento, né? Geralmente fica cheio, então eu acho que vale a pena não pular etapas para ter muitos dados. A gente deve pensar nisso pelo paciente e pela instituição também, né? Às vezes, o especializando está no último ano e ele nem vai dar seguimento para aquele caso, mas aquele caso pertence à instituição. Então, é importante que a gente tenha essa responsabilidade também de preencher bem o prontuário. Passando para a história da doença atual, aqui, geralmente, eu coloco o máximo de informações. A pergunta mais importante é o que o paciente está sentindo. Isso já vai me direcionar até para a anatomia da uveíte, eu vou detalhar isso com vocês, o tempo de sintomas, como que foi o início, se foi súbito, se foi insidioso. Isso também, a gente, por exemplo, fluxo é mais insidioso, espondilite anquilosante é súbito, né? Então, a gente já vai trazendo o raciocínio para as doenças. Lateralidade, se é uni ou bilateral, às vezes o paciente vai referir como unilateral, mas vai falar que é alternante, no episódio anterior estava no outro olho, então é uma pergunta também importante. Sobre fatores desencadeantes, às vezes, assim, pode parecer que a consulta vai ficando complexa demais, mas a gente vai percebendo durante a conversa, assim, o paciente mesmo vai direcionando a gente para o diagnóstico. Sobre fatores desencadeantes, eu coloquei essas imagens aí, vocês veem que é uma paciente, esse não é da minha paciente, mas eu já quebrei a cabeça com um quadro exatamente igual a esse, que um colega do glaucoma me encaminhou, dizendo que tinha células na câmara anterior nos 2 olhos, e aí eu fui examinar e já me chamou a atenção que não tinha PKs. Então, uma uveíte sem PKs, né, já fiquei assim, com o pé atrás. E, além disso, a celularidade era de células pigmentadas, então não parecia uma uveíte inflamatória, né, um quadro típico de uveíte. E aí, aqui, olha, é um recurso da lâmpada de fenda, esse campo, a gente chama de campo branco, né, a gente direciona para o cristalino e por retroiluminação a gente vê toda a íris. Vocês veem que tem uma atrofia difusa bilateral. Então, o que estava acontecendo era uma despigmentação da íris, não era uma uveíte. Esse é um quadro que até foi descrito inicialmente em Belo Horizonte, chama BAIT, e é um tipo de manifestação do glaucoma. Então, que ponto que eu quero chegar com vocês? Que o fator desencadeante é o uso de uma quinolona. Então, às vezes, a gente tem que ter atenção e falar, está usando algum antibiótico, está em tratamento, teve alguma coisa na rotina que mudou, e aí o paciente vai direcionando a gente para o raciocínio, né? Pensar que a pergunta aí que envolve uma quinolona está o diagnóstico, que não é uma uveíte, é um caso de glaucoma. E tratamentos efetuados, se melhora só com colírio, se já tomou alguma medicação oral, isso é uma pergunta importante. Sobre a forma de apresentação, as uveites anteriores, intermediárias e posteriores, elas vão ter queixas diferentes. Então, antes de examinar o paciente, eu já vou ter um indício, além da queixa aí de baixa de visão, outras informações que são importantes. Por exemplo, no anterior, o paciente geralmente vai queixar, e eu vou ver, né, a hiperemia, vai queixar de fotofobia, dor intensa, lacrimejamento. Isso tudo é pelo acometimento, né, do trigêmeo, que causa espasmo ciliar e dá esse desconforto do paciente.
E edema palpebral, muitas vezes mesmo o próprio paciente que fica incomodado e traumatiza a córnea. Na intermediária, chama a atenção o embaçamento visual, floaters, porque eu vou ter a condensação vítrea, né? O foco da intermediária está no vítreo, e às vezes metamorfopsias pelo edema macular, pode acontecer. Já nas posteriores, a queixa mais comum, quando a gente tem um cometimento retiniano, é a baixa de visão. Saindo agora da história da doença atual e indo para a história pregressa, eu começo com o ocular. Então, o ocular também me dá informações importantes. Se o paciente tem glaucoma, então, às vezes, eu estou achando que é uma uveíte hipertensiva, mas ele já tem um diagnóstico de glaucoma. Às vezes, ele apresenta um estrabismo, então, eu já penso que pode estar relacionado com uma lesão na retiniana. E também córnea, né, as ceratobeites. Então, é importante saber se o paciente já acompanha por alguma doença oftalmológica. Trauma perfurante, então, geralmente eu vou bem direcionada. Eu pergunto sobre acompanhamento, né, se tem alguma doença ocular, trauma e cirurgia. São as 3 perguntas, assim, que são mais direcionadas e são geralmente suficientes. Sobre a história agora não ocular, mas sistêmica pregressa, também é muito importante, né? A gente, muitas vezes, na UVI, que a gente tem manifestação da doença sistêmica. Então, tem que perguntar sobre a infância, se teve alguma internação na infância e também se durante o pré-natal, se teve alguma intercorrência. Quando é criança, geralmente, né, vem acompanhado pela mãe, então, essa informação a gente consegue obter. E pensar em doenças como tuberculose, doenças reumatológicas, IST, isso é a antiga denominação doença sexualmente transmissível, né? A infecto agora mudou para infecção sexualmente transmissível. Sobre câncer, então, às vezes, a gente está tendo alguma manifestação ocular de um câncer, e uso de corticóide ou imunossupressor, que podem aí estar relacionado com alguma doença infecciosa que foi desencadeada pela imunossupressão. E internações, transplantes, para a gente pensar em catéter, fungo, no próprio estado de imunossupressão do paciente. E aí não deixar de perguntar de alergias, porque a gente sabe que a gente tem um contexto aí de tóxico muito importante, por exemplo, e aí até para prescrever e o paciente tem uma reação à sulfa, que não é raro, todo mundo, né, já teve contato no ambulatório, já deve ter visto. E então é bom a gente já se resguardar e o paciente negar alguma alergia prévia, para a gente já não correr aí no risco de ter negligenciado essa informação. Sobre hábitos de vida e história social, muito importante perguntar sobre a ingestão de água não filtrada e carne mal passada. Isso vai ser assunto da aula que vem, né, sobre toxoplasmose, mas são perguntas que não podem faltar. Mesmo se eu tiver um diagnóstico mais, assim, para mim, tóxico já não faz muito sentido, não estou pensando em tóxico, mas é bom a gente ter esses dados todos, porque muitas vezes a uveíte, a gente vai demorar um pouco para ter um diagnóstico, e a gente até fala que a uveíte, o diagnóstico é uma história, né, não é um episódio, e aí é bom já ter tudo isso descrito. Então, a ingestão de água não filtrada, carne mal passada, contato com gatos e comportamento sexual. Esse MSM é um termo que tem sido usado, quer dizer, Men Have Sex with Men, que é um grupo de risco que foi descoberto para a reemergência da sífilis, e hoje é o maior grupo de risco, que são os homens que têm relação com homens. Sobre a história familiar, pensar em tuberculose e hanseníase, são as principais relacionadas à história familiar, e tuberculose para a gente na uveíte é um diagnóstico de exclusão. No entanto, sempre vem assim, essa importância de relacionar com casos na família, né, de contatos, mas tem um estudo que foi grande, que foi feito pelo professor Wesley Ribeiro, aqui em Belo Horizonte, em que 50% dos pacientes com tuberculose, com uveíte por tuberculose, negaram história familiar. Então, assim, a gente pergunta,
mas o fato de não ter ninguém na família não quer dizer que eu não tenha que dar importância se para mim está sugestivo o quadro. E, de novo, aí as torces, perguntar para a mãe como é que foi o pré-natal. Então, agora eu já parti da parte do primeiro parte do tripé que eu falei com vocês, que é a da anamnese, e aí estou partindo para a segunda, que é o exame oftalmológico. Muitas vezes o paciente ele tem dificuldade, né? A gente lida muito com pacientes assim com essa parte cognitiva que, além da ansiedade, tem dificuldade já inerente do paciente de informar os dados. Então, a oftalmologia, nesse sentido, é uma especialidade que a gente consegue muitos dados no exame sem precisar diretamente do relato do paciente. Então, começando o exame oftalmológico, não deve pular etapas, como eu disse para vocês no início. Então, ele deve começar pela acuidade visual, depois eu parto para a tonometria, e aí depois eu vou para a lâmpada de fenda. Geralmente, eu acho que, assim, poderia ser interessante examinar o paciente antes de dilatar, depois de dilatar, mas até para uma dinâmica do serviço funcionar, eu já tenho essa rotina, e foi assim que eu aprendi, de já ver o paciente já sob midríase. Então, eu acho que isso não é o mais importante. Mas ter a acuidade visual e a tonometria, não pular essas etapas, e depois ir para a lâmpada de fenda. Começando com os dados que eu identifico no exame, a conjuntivite, ela pode ser mucopurulenta, que me remete a Reiter, ou as herpéticas, que são foliculares, e a córnea, às vezes, que eu falei lá sobre um surgimento de uma veite interior súbita ou insidiosa, a ceratopatia e faixa faz parte do quadro das veites crônicas. Elas vêm de forma mais insidiosa na manifestação, no curso elas são mais crônicas, e aí o paciente, infelizmente, né, a criança, quando a gente tem o primeiro contato, já pode estar com uma ceratopatia de faixa, catarata, até mesmo glaucoma. Então, o exame da criança é desafiador, mas a criança a gente tem que fazer esse esforço para colocá-la na lâmpada de fenda. Dendrites epiteliais, né? Todo mundo tem esse contato durante a especialização, e aí remete para a gente ao herpes. Aqui só uns casos em que não foi feito esse diagnóstico inicial e é preciso corticoide, for uma lesão geográfica, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter atenção. E eu coloquei aqui para vocês um caso de, assim, que às vezes o paciente com uma ceratite herpética, com uma veite herpética, ele vai estar com a sensibilidade corneana diminuída, e isso não é raro. Então, às vezes, a gente pega o fio de algodão e testa a sensibilidade, né, naqueles casos que a gente tem dúvida diagnóstica, e aí, para a gente, vai ajudar muito, porque tem um percentual grande de pacientes com o veite herpética que tem a sensibilidade corneana quase que abolida. Então, sem pingar o anestésico, eu testo, e aí eu vejo que o paciente não sente. Sobre o endotélio, às vezes eu identifico fibrinas, são frequentes na fase inicial dos processos inflamatórios, mas o mais comum não são as fibrinas, são os PKs, que é o que a gente vai falar agora. Vou só encostar aqui, que está meio barulhento. Sobre os PKs, pessoal, eles são divididos em não granulomatosos e granulomatosos. Os granulomatosos a gente chama de motonfetes, né, que são esses de baixo. E só para critério de vocês conhecerem assim, por que existe um aspecto diferente? É a formação celular mesmo. Então, granulomatosos são linfócitos e monócitos, e os granulomatosos são macrófagos. Então, o que é importante eu saber disso? É porque as uveites que são granulomatosas, que é esse segundo grupo, elas muitas vezes se manifestam como não granulomatosas. Então, não é nelas que está o meu foco. O meu foco está aqui, na não granulomatosa, porque ela não vai ser granulomatosa. Deu para vocês entenderem? As que são não granulomatosas, elas não variam, elas são sempre não granulomatosas. Então, se eu estou diante de um quadro não granulomatoso, eu penso em HLA-B27, na IJ, nas cianas mascaradas, pós-nestilose, no BC. Se eu estou vendo que o PK é granulomatoso e eu tenho uma panuveite, aí eu já não penso em BC.
Então, é importante aqui nesse slide eu saber as não granulomatosas. E os PKs estrelados são aí mais comuns, a gente tem esse conceito de FUCS, mas também são presentes na toxo e no herpes. Inclusive, é pensado que talvez as duas estejam relacionadas na etiologia de FUCS. Então, fica essa dúvida, né? Sobre hipópio, geralmente relacionado a uveites graves, componente inflamatório, né, mais importante. Pode estar presente na doença de BC, nas espondiloartropatias, nas infecções, então endoftalmite, herpes, toxoplasmose, e tumoral, retinoblastoma, leucemias, metástases. Então, a gente tem que saber, diante de um hipópio, que é uma uveite grave. A gente tem um raciocínio aí de pensar nas espondiloartropatias, que às vezes a gente tem uma quadro que a gente chama de iridociclite serosa, que é uma uveite que a gente pensa ser muito grave anterior e que deixa, às vezes, o fundo de olho inviável. Eu já tive um paciente assim, e que eu estava pensando, mas como eu não tinha o acesso ao fundo de olho, eu fiz aquilo que eu estou falando com vocês, não pular etapas no raciocínio. Se eu não tenho acesso ao fundo de olho, ainda que o hipópio me remeta mais às espondiloartropatias, eu tenho que pedir um ultrassom. E no ultrassom veio uma lesão retiniana, o quadro era de toxoplasmose. Então, a gente tem que ter esses conceitos para a gente dar o diagnóstico e poder melhorar a visão o mais rápido possível para o paciente, né? Ainda sobre o exame oftalmológico, então, o próximo passo eu já identifiquei a córnea, os PKs, e agora eu estou na íris. Na íris, eu vou verificar a atrofia iriana. A atrofia iriana, ela pode ser mais setorial, como é o caso do herpes, ou ela pode ser mais difusa, como é o caso do FUCS. Pode estar presente na hanseníase, na sífilis, pós-cirúrgica também, né, por trauma. Os nódulos irianos, os nódulos de Kepp e Busaca, eles, assim, não são específicos de nenhuma doença, mas me fazem pensar em tuberculose e sarcoidose, se o quadro todo também estiver direcionado para isso. Nas não granulomatoses, FUCS é uma uveite que é em torno de 1 para 5, 20% vai ter esses nódulos. E aqui eu trouxe para vocês as pérolas irianas, que são patognomônicas de hanseníase, porque é difícil a gente ter alguma coisa que seja patognomônica, né? Geralmente, a uveite a gente não tem muito confirmar no exame que é uma doença, né? Tem uma lesão de tóxico, que é mais típica, uma neuroretinite que eu penso em Bartonella, mas que seja patognomônico, por exemplo, é o caso das pérolas irianas para hanseníase. Sobre sinéquias posteriores, o mais fácil é eu pensar que toda uveite que está com quadro inflamatório importante pode dar uma sinéquia posterior. Então, é o mais comum. Tem aquelas que não dão, como, por exemplo, FUCS. Então, as exceções são aquelas que podem não dar. A maioria das uveites tem potencial para dar as sinéquias posteriores. E aí a gente fala muito de sinéquias posteriores nas uveites, mas também a gente tem as sinéquias anteriores, como é o caso de sarcoidose. Então, está muito direcionado, se eu consigo, né, focar meu exame aqui, onde que tem o trabeculado, eu consigo ver, não é um difícil não, tendas mesmo, e isso remete à sarcoidose. Sobre os neovasos, é importante a gente diferenciar se são vasos congestos ou se são neovasos. Então, a gente sabe que o padrão da vascularização iriana, ela é radial. Então, se eu estou vendo os vasos radiais congestos, não quer dizer que são neovasos, mas se eu tenho um quadro de hipóxia retiniana, então eu vou formando um raciocínio e vejo que eu tenho neovaso na íris. Sobre agora a forma do fundo de olho se apresentar, eu vou falar para vocês assim, até mais ligado para a prática. O que a gente vê geralmente é que as lesões elas podem ser retinites, retinocoroidites, coroidites, cororetinites. Então,
Quanto mais próxima ao vítreo, então, no caso, na topografia da retina, mais eu vou ter a chance de identificar uma vitreite. Já aquelas profundas, aqueles infiltrados que vêm da coroide, já tem menos vitreite. Então, isso é um dado que, para mim, é importante. Se eu estou examinando um paciente que tem muita vitreite, eu já penso que é uma retinite, talvez não seja, então, uma lesão coroidiana. E a gente sabe que as doenças, elas, a maioria a gente já tem um padrão, mais ou menos, que a gente já sabe de onde está a topografia da lesão. Então, começando aí pela retinite por tóxico, aqui uma neuroretinite com estrela macular de Bartonella, aqui um granuloma de toxocarias, aqui coloquei aqui 3 imagens de quadro viral. Vocês conseguem pensar aí o que vocês estão diante? A primeira, olha, uma necrose difusa, com caráter aí indo em direção ao polo posterior. Se vocês atentarem aqui para a região da mácula, ainda não está necrosada. Cometimento vascular importante. São quadros de necrose retinana aguda. E, na maioria das vezes, ele envolve um paciente imunocompetente. Então, é um quadro típico de retinite com vitreite. Aqui, olha, a lesão é retiniana, no entanto, não tem vitreite. Então, vocês poderiam questionar assim, Sara, mas você acabou de falar que a lesão, quando é retiniana, geralmente eu encontro uma vitreite. Mas, aqui a gente tem quadros que já são bem documentados, né, bem esclarecidos, que são quadros por infecção viral pelo citomegalovírus. E eles estão relacionados a um paciente imunossuprimidos. E esses pacientes imunossuprimidos, eles não têm uma atividade inflamatória, né, as células de defesa geralmente já estão baixas. Então, o CD4, por exemplo, aqui está baixo no paciente, muitas vezes está relacionado com HIV, é a imunossupressão mais comum nos pacientes com CMV, tem outras doenças sistêmicas, até o diabetes, por exemplo, mas não é o mais comum. Então, nem sempre, né, a retinite vai vir acompanhada de vitreite. Um paciente que não tem células de defesa, que a cascata inflamatória já vai estar prejudicada, não vai ter. Só para mostrar para vocês os dois tipos, essa é a forma que a gente chama de granular, e essa é a necrohemorrágica. Sobre as coroidites, então, é o que eu falei, a lesão está mais profunda, tem um infiltrado aí coroidiano, que eu vejo, percebo que o vítreo já não é tão acometido, e aqui o CT me ajudando, olha, esse é um quadro típico de placoide por sífilis. Então, eu vejo as alterações, essas granulações na retina externa. Aqui tem um granuloma de tuberculose. No entanto, é difícil, né? Só no fundo de olho definir isso. Então, não esperem que o diagnóstico ele saia do exame do fundo de olho. A maioria das vezes, no primeiro exame, quando eu vejo essa lesão ou essa, eu vou pensar em sífilis, mas eu vou pensar em tuberculose. Então, e isso não é comum até em quem tem muita experiência, né? Então, a gente tem que saber, na maioria das vezes, o primeiro diagnóstico ele está baseado mais em classificação do que eu estou vendo, eu vou chegar a esse ponto na apresentação com vocês, do que falar qual é a doença que o paciente tem e já iniciar um tratamento. Às vezes, isso não vai ser a nossa primeira conduta, infelizmente. Aqui, uma elevação coroidiana pelo granuloma da TB. Uma outra situação aqui, na síndrome mascaradas, então, também, lesões infiltrados profundos, coroidianos. Vejam que é difícil fazer a distinção, né, de uma síndrome mascarada, com uma tuberculose, com uma sífilis, e aí eu vou juntando os dados, vou vendo a minha anamnese, a idade do paciente, e aí esses dois casos aqui são aqui mesmo a coroide levantando a retina, né, pensar que poderia ser uma tuberculose, mas esse caso aqui é um linfoma. E vejam como que o linfoma também tem aquelas alterações parecidas com a sífilis, né, essa multinodularidade aqui na retina externa. Sobre os exames complementares, essa é a última parte, então, do que eu estava falando do tripé
para a gente formar um diagnóstico em UVIs. Começa com a conversa, né, com o diálogo, com a anamnese, depois com o exame oftalmológico, e aí, por fim, os exames complementares. Esses exames complementares, eles devem ser dirigidos. A gente ficar pedindo todos os exames que a gente tem, né, a folha com todos os exames no UVIs. Mas isso, assim, não é o caso, porque eu onero o paciente, eu onero o sistema público, e às vezes vai acontecer de me confundir, e às vezes eu vou juntar até provas contra mim, né? Então, o exame deve ser direcionado para aquilo que eu penso. No entanto, se a gente puder, assim, abrir o leque, é importante, porque às vezes o paciente, eu não sabia, eu estava diante de um paciente que tem uma imunossupressão, então ele está com um quadro bilateral, retiniano, jovem, e aquilo ali é uma toxoplasmose pela primeira manifestação, ou é a toxoplasmose num paciente que não sabia, mas está com uma imunossupressão, está com HIV. Então, é importante eu também abrir um pouco o leque. Né? Eu não vou pedir exames que não tenham nenhuma relação, mas os exames são importantes em UVIs, eles devem constar na minha ficha, para que aquela história ali possa fazer sentido. Às vezes, na primeira consulta, eu não consigo afirmar o diagnóstico, e depois eu vou juntando todos os dados e aí tem sucesso nessa questão. Quais são os exames? As sorologias são as mais comuns, né? Então, virais, para toxo e para sífilis. Os exames reumatológicos, CEANCA aí mais relacionado para Wegener, fator reumatoide, o HLA-B27, pensando nas espondiloartropatias. O BC, a gente pode solicitar o HLA-B51? Pode, mas não tem uma sensibilidade tão grande no Brasil. Então, ele não é um exame que é imprescindível. A clínica fala bem mais a favor. ECA, IGRA, teste tuberculínico, então, às vezes eu estou entre tuberculose e sarcoidose, esses exames vão me ajudar. E tem os exames que eu penso não só para o diagnóstico, mas eu já direciono para o tratamento que eu vou efetuar. Então, eu já tenho que pedir o hemograma, glicemia, função renal, função hepática, para eu saber que eu estou com um paciente que eu posso tratar, que ele já não está com nenhuma complicação, né? Os exames de imagem, a TC de tórax e as radiografias geralmente são os exames que são mais solicitados. Então é isso, pessoal. A gente falou sobre o diagnóstico em UVIs, sobre esse tripé aí da anamnese, do exame oftalmológico. O exame oftalmológico inclui a prática com a lâmpada de fenda. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, perguntem, porque às vezes não sabe qual o aumento que tem que usar, qual que é o campo, se é retroiluminação, se é imagem direta, e isso facilita demais o exame, que às vezes vai ser um exame difícil pelo quadro inflamatório. Então, você já tem opacidade de meio, se você ainda tem uma dificuldade técnica, o exame fica mais complicado. Então, treinem e perguntem como a forma, né, como usar. E também aí os exames complementares, como eu disse para vocês, direcionados, mas não deve ser uma parte que deve ser esquecida, ela é importante nos UVIs. Então, isso é sobre o diagnóstico. A classificação, como eu mostrei aqui, ela vai estar sendo usada na anamnese e no exame oftalmológico. Coloquei um exemplo para vocês, que às vezes você está diante do primeiro exame de um paciente, e aí eu não vou conseguir falar se ele tem, por exemplo, uma uveíte herpética, se ele tem FUX, se é uma espondilite anquilosante, se é uma sífilis anterior, se é uma uveíte idiopática. Eu não consigo formar esse diagnóstico no primeiro exame. No entanto, eu uso da classificação para fazer o meu diagnóstico. Eu consigo, num exame, falar que é uveíte, depois de fazer a anamnese e examinar o paciente, que ela é recorrente, que ela é anterior, que ela é unilateral, não granulomatosa, não hipertensiva, não sinequiante. Então, eu não tenho nome, mas eu já vou partir aí, já vou avançar bastante quando eu faço a classificação. Então, eu estou sendo repetitiva nisso, porque não é raro, assim, o oftalmologista se levar pela ansiedade, e às vezes o especializando chega lá no ambulatório e fala assim, tem paciente com baixa de visão e essa lesão. Mas aí você pergunta qual é a baixa de visão, o especializando fez essa parte.
todo mundo faz a parte de visão. Mas aí é o seguinte, qual é a pressão? Pulou a tonometria. Às vezes pulou o exame do olho contralateral. Então, é um quadro assim que não se deixem levar pela ansiedade. O exame sempre deve ser dos 2 olhos, sempre deve ser feita a tonometria. E antes de falar que tem uma lesão no fundo de olho, tem os dados anatomicamente. Então, falem da córnea, tem PKs, não vi PKs, como que são esses PKs, a reação na câmara anterior, se tinha SINEC ou não. Então, isso tudo já vai formando um raciocínio. Então, não pulem etapas, porque falar que tem uma lesão, às vezes, não avançou muito, não adiantou muito o exame até então. Sobre as formas de classificar, são várias formas, eu vou falar para vocês as mais importantes. Geralmente tem a localização anatômica, que é a mais utilizada, o curso clínico, o grau inflamatório, se é hipertensivo ou não, se é uni ou bilateral, sinequiante ou não, e quanto à etiologia. Então, geralmente são essas classificações. Começando aí, as uveites, elas não eram padronizadas até 2004, quando foi feito um workshop nos Estados Unidos, que foi chamado de Standardization of Uveitis Nomenclature, e ele reuniu 13 países, com 35 centros de referência, e propôs aí uma padronização nas uveites. Não foram todos aqueles itens da classificação lá que eu mostrei para vocês que foram abordados. Foram poucos que foram abordados. Mas os poucos que foram abordados já são suficientes para a gente padronizar as uveites, porque, assim, o mesmo quadro, a mesma doença, ela já tem uma variação, né, entre os pacientes. Agora, se eu não tiver uma padronização geral, aquilo vira uma coisa quase impossível de ter um conceito na minha cabeça para fazer um diagnóstico, né? Então, foram abordados 3 itens: localização anatômica, atividade e o curso clínico. Sobre a classificação anatômica, aí entra o conceito de uveites, né, que é a inflamação do trato uveal. O trato uveal inclui a íris, aqui o corpo ciliar e a coroide, então a parte túnica média, né, a túnica mais vascularizada. E aí, por contiguidade, por mesmo estar na região anatômica próxima, pode acontecer também inflamação na retina, no nervo óptico e no vítreo. Mas a inflamação, ela parte dessa parte, o sítio primário está nessa parte vascular. A classificação anatômica é a mais utilizada e leva em consideração o sítio primário da inflamação. Então, a gente tem aqui a anterior, que pode ser uma irite, uma hidrociclite. Eu vou passar cada uma com vocês para a gente reforçar esses conceitos. Depois vem a intermediária, que o sítio foco principal é o vidro. E depois a posterior, que o foco passa a ser a retina ou a coroide, ou os dois. Começando pela anterior, ela está localizada no segmento anterior. Então, envolve a câmara posterior e a câmara anterior. Pode envolver a íris e o corpo ciliar na parte anterior. Então, a parte splicata. Então, até a parte splicata, eu estou lidando como uveite anterior. Estou falando isso para vocês porque, às vezes, vocês fazem um corte lá com joystick e tem células no vítreo anterior e falam: olha, eu estou achando que a uveite é posterior. O fato de ter células no vítreo anterior não quer dizer que a uveite é posterior ou intermediária, né, que é o mais comum de se pensar. Pode ser uma anterior, então, que eu estou diante de uma hidrociclite ou de uma ciclite anterior. E isso é até importante, porque às vezes tinha um conceito assim, que se tem mais células no vítreo anterior do que na câmara anterior, eu pensaria em intermediária. No entanto, às vezes o paciente já foi tratado com maxidex, né, com predforte, e é por isso que a câmara anterior está com menos células. Então, ter essa conversa, essa anamnese, não pular etapas, tem importância durante todo o raciocínio. Então, às vezes o paciente já está com mais celularidade no vítreo anterior, é porque ele já foi tratado e já amenizou o quadro na câmara anterior. Sobre o intermediário, o foco primário é o vítreo.
Aqui eu coloquei para vocês o marcador, né, o que todo mundo procura, que são as condensações inflamatórias no vidro, que são os snowballs, às vezes formam placas que são os snowbanks. A gente tem, então, um conceito de que envolve a partir do corpo ciliar da pars plana, então uma ciclite posterior, e a gente usa o termo pars planite quando eu estou vendo snowball ou snowbank, então é necessário ter esse achado, e eu não tenho uma doença sistêmica, imune ou infecciosa, e eu firmei o diagnóstico, então ela é idiopática. Então, nesse caso, eu chamo de pars planite. Isso também foi definido no SAM. Elas podem vir acompanhadas de embainhamento vascular e edema macular, então não é raro. Eu identifico um edema macular, mas a origem dele está lá na hora serrata, né? Então está lá na uveíte intermediária. E um dado assim que foi importante dessa classificação do SAM é que eles tiraram muita ênfase, muita importância nas complicações, como edema, vasculite. Eles focaram no sítio primário e partiram de um pressuposto que a uveíte ela pode desenvolver com uma hiperemia de disco, um edema macular, uma vasculite, mas que o mais importante é saber de onde que ela está vindo. E isso foi importante para as padronizações, né, e para o sucesso aí no diagnóstico. Sobre a parte posterior, o sítio primário, como eu disse, é a retina ou a coroide, e aí a gente tem a divisão entre focais e multifocais. Aqui, pessoal, o que vai definir, assim, como que vai ser o diagnóstico de todos nós a partir daqui, vai ser um pouco de experiência, manejo, repetição, porque no final das contas a gente tem que ter os conceitos de cada tipo de uveíte, de cada etiologia, mas muitas vezes a uveíte ela se apresenta um pouco fugindo do que é mais habitual. Então tem coisas que são assim certas, por exemplo, uma retinite focal como a DUSN. Então, a DUSN, que é a neuroretinite subaguda unilateral difusa, né? A gente vai ver lesões multifocais. Aqui eu estou vendo uma fase crônica. Então, com um acometimento vascular, uma atrofia no nervo, no disco óptico, e aqui um comprometimento da EPR. Então, isso me remete muito à DUSN na fase já crônica. Mas tem doenças que, assim, não são tão típicas que elas podem variar. O maior exemplo delas é a sífilis, né, que praticamente tem um espectro muito grande de variação. Aqui chamando a atenção para vocês, olha, da larva do nematóide, né, então aqui é um maior aumento, ela estava localizada aqui, inferior ao disco. Então, multifocal pode ser herpética, no entanto, tem a retinite necrosante por herpes, que é focal, uma lesão apenas. A sífilis, ela pode ser multifocal e pode ser focal. A toxo geralmente é focal, mas ainda assim a gente tem toxo multifocal no imunossuprimido, multifocal na congênita, então isso a gente vai aprofundar na próxima aula. E sífilis realmente é muito desafiador. Estou falando para vocês aqui de retinite focal por sífilis, é uma lesão praticamente igual a uma necrose herpética. Então, já tem esse diagnóstico aí diferencial. A multifocal, ela é também retiniana e ela está relacionada, ela é uma definição mais recente, tem até um brasileiro que é o Dr. André Curto, do Rio, que participou aí do trabalho que escreveu a retinite multifocal por sífilis, e é uma lesão que geralmente está relacionada com um erro do diagnóstico. Ela começa com um erro, que é o que eu falei no início da apresentação, de pensar, às vezes, que tudo é tóxico e fazer o tratamento com Bactrim e prednisona. Então, essa sífilis, que causa uma retinite multifocal, ela está relacionada com o uso de corticoide, erroneamente, sem cobertura terapêutica específica. Aqui, ainda sobre a abordagem da classificação anatômica posterior, partindo para as coroidites, aí sim eu tenho o que a gente pressupõe que seja o sítio primário da sífilis, seja na coroide. Tem também a tuberculose, a candidíase e a síndrome mascarada. Mas aí, quando eu vou ver a multifocal, olha,
tem a tuberculose também. Então, aqui são imagens de paciente com tuberculose, era um paciente que tinha várias lesões, então aqui multifocais, aqui uma apenas, então focal, e aqui uma forma confluente. A gente faz a primeira avaliação, né, tem uma tendência até a pensar em sífilis aqui. Então, a tuberculose, ela pode estar aí variando o espectro, tá, na coroide, mas de focal, multifocal, confluente, tem essa variação. Então, fungo, candidíase focal, criptococose multifocal, síndromes mascaradas, mesma coisa, pode ser focal ou multifocal, e a síndrome dos pontos brancos, que geralmente são multifocais, né, aí é mais típico. Sobre as pan-uveites, são aquelas uveites onde eu não tenho um sítio predominante, geralmente são mais graves, mas não necessariamente. Então, se eu acho que o segmento anterior e posterior estão tendo o mesmo acometimento, eu vou pensar numa uveíte, numa pan-uveíte. Isso também é com o tempo que a gente chega a ter esse discernimento. Por exemplo, às vezes eu tenho assim, traços de células na câmara anterior e tenho uma retinite, não tenho uma retinite, mas eu tenho uma neurite importante. Então, o quadro inflamatório anterior não seria suficiente para dar aquela neurite. Então, eu estou diante de uma uveíte posterior. No entanto, às vezes eu tenho aí 2 cruzes de células com uma neurite. Eu penso que possa ser uma uveíte anterior e com uma hiperemia de disco, com edema de disco. Então, isso não quer dizer que tem que ser grave para eu pensar numa pan-uveíte. Mas aí eu vou mostrar para vocês o grupo que geralmente a gente relaciona. Então, é formado pela sífilis, sarcoidose, doença de BC, arada, oftalmia simpática e tuberculose. Ainda dentro do SAM, houve essa classificação de endoftalmite e panoftalmite. Então, a gente usa o termo endoftalmite para aquela inflamação intraocular que ela não chega até a esclera. Então, ela é uma inflamação intraocular. Quando chega até a esclera e às vezes até ultrapassa, tendo extensão aí para a órbita, aí eu já chamo de panoftalmite. Então, são conceitos que foram reforçados lá naquele workshop que eu falei com vocês, que é o SAM. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque é bastante esclarecedor e ajuda aí a formar esses fundamentos. Aqui eu pus 2 imagens, só porque a gente sempre está relacionando a endoftalmite a um quadro grave, né? Aqui uma crônica, por teácnos, então a gente vê aquela massa retrolenticular. Então, pensar que o olho não precisa estar tão grave para eu pensar numa endoftalmite. Então, eu acabei agora de falar sobre a parte anatômica, e aí eu vou falar sobre a segunda abordagem que foi feita no SAM, que foi quanto ao grau de inflamação. Quanto ao grau de inflamação, não é assim, o foco de uma consulta oftalmológica e nem de ninguém saber esse quadro aqui, com quantas células tem. Mas isso é só para vocês já terem visto alguma vez, e eu geralmente utilizo muito a mistura das 2 coisas, para falar de reação inflamatória na câmara anterior. Então, eu utilizo muito essa segunda parte aqui, que é o flare. O flare, a gente sabe que ele é 3 cruzes, então o flare é o derramamento de proteínas. Então, a gente tem na uveíte uma inflamação vascular, e aí tem a exsudação, né, das proteínas, e às vezes essa permeabilidade vascular ela é tão afetada que extravasam também células. Então, parte daí. Na câmara anterior, isso parte da íris, como eu falei, ou do corpo ciliar. E aí eu vou identificar isso pelas correntes de convecção aí na câmara anterior. Eu não vou ver, então, uma célula parada, estática, a não ser que seja um quadro aí de coagulado, né, um humor aquoso coagulado, mas o que eu vejo geralmente é uma corrente de convecção. Então, eu não tenho que ficar contando, esse não é o foco, pessoal, mas é importante vocês saberem, assim, como que deve ser o exame, deve ser feito com um pincel luminoso, de 1 milímetro por 1 milímetro, então faz parte daquilo que eu falei de pedir, que o preceptor, né, explique como faz o exame, e aí saibam, assim, o que é 3 cruzes em 4, porque
porque é importante para a gente saber se está melhorando ou não, se o tratamento está sendo efetivo, eu tenho um parâmetro. Então, 3 cruzes em 4, eu já não tenho detalhes da íris e do cristalino. A íris e o cristalino estão embaçados. Então, é um marco para mim. 2 cruzes. Tem assim, uma certa resistência para eu ter enxergado os detalhes, mas isso não é tão importante. E uma cruz é muito discreta. Já 4 cruzes é o humor aquoso coagulado, né? Então, ele está com tanta fibrina que as células não morrem. Então, eu estava falando agora sobre essa graduação de células e de flare para a câmara anterior, usando a lâmpada de Fender. Já aqui, quando a gente vai falar do raise vítreo, eu uso o OBI, com a lente de 20. Então, isso é importante, que tem médicos, tem oftalmologistas que já tem muita, assim, né, já tem mais experiência, e ainda descrevem o raise com a lâmpada de Fender, que não é o caso. É feito com o oftalmo binocular indireto, o oftalmoscópio. Então, ele também tem aquele marco de 3 cruzes em 4, eu tenho um borramento no disco e nos vasos. Então, eu foquei lá na íris, agora eu vou focar aqui no disco e nos vasos, e um grande borramento, 3 cruzes. 4, para mim, é enviado, 2 cruzes é moderado, e uma cruz é um leve borramento. Então, assim, eu apresentei isso mais como critério que vocês já terem visto alguma vez, saber que quando eu estou falando da câmara anterior é na lâmpada, quando eu falo de segmento posterior do raise vítreo, eu estou usando o OBI, e vocês, é muito comum falar nos congressos, no prontuário, de quantas cruzes, né? Então, eu acho importante vocês saberem aí que o marco é que 3 cruzes eu já tenho um comprometimento que eu não consigo visualizar. Eu vejo borrado o disco ou vejo também borrada a íris. Então, esse é o ponto. E aí, não precisa, assim, esmiuçar em tantos detalhes. Quanto ao curso clínico, que foi a terceira e última abordagem do SAM, a uveíte pode ser aguda, recorrente ou crônica. A aguda é definida como aquela que não passa de 3 meses. A recorrente, você tem a uveíte, você trata, e depois do tratamento, passados 3 meses, ela recorre. Então, ela chega a ter uma inatividade que ela é maior ou igual a 3 meses. Já a crônica, não. Você trata, antes de 3 meses, você já tem a recidiva. Então, antes de 3 meses, retornou com o quadro, eu entendo que aquele quadro nem deixou de existir, eu estou com uma uveíte crônica. Os níveis pressóricos, eles não foram abordados como classificação no SAM. No entanto, foi, assim, falado sobre a pressão, mas não foi feito com um critério de classificação. Foi, assim, respeitado o consenso de que o limite superior é de 21 milímetros de mercúrio, e quando entrar com medicação, isso vai depender de cada caso, né? Mas foi, assim, definido porque, às vezes, o quadro é muito efêmero, a pressão já vai diminuir. Então, valores, assim, que numa avaliação pontual eu já deveria entrar com medicação antihipertensiva, seria 24 ou 30. Então, isso não ficou decidido. Teve um grupo que preferiu, assim, trazer o valor mais para baixo, falando de dano aí no nervo óptico, com 24 e o outro com 30. E é importante aqui eu incluir aí, saber que a gente deve evitar os análogos de prostaglandinas, que podem ser pró-inflamatórios. As classificações não abordadas foi a lateralidade, se é granulomatosa ou não, se mequiante ou não, e a etiologia. Sobre lateralidade, o mais importante para a gente é saber quais que são uni, porque a maioria, elas são bi. As que não são bi à primeira vista, ao primeiro exame, elas podem ser alternantes. Então, eu às vezes acho que é unilateral, mas ela é alternante, então vai acabar conceitualmente sendo bilateral. O mais importante é saber as que são uni, que são mais exclusivamente uni, né? Geralmente são Fuchs, a pós-metilosma, né? Ou crise glaucoma psiclítica, o herpes,
anterior, a retinite necrosante, a necrose, eles se apresentam une, mas às vezes até anteriormente pode já se apresentar bilaterais, então o herpes, a gente pode considerar até que ele é variável. A toxocaríase e a duse, unilaterais, doença da arranhadura do gato, as infecções, elas têm uma tendência a ser une, desde que não esteja lidando com uma exceção. Paciente imunossuprimido, uma prima infecção tóxica, uma toxo adquirida, por exemplo, já pode ser bilateral. Mas, não sendo o caso, geralmente é une. Das síndromes dos pontos brancos, a Mildes geralmente é a que é une, né? As outras são bilaterais. Sobre granulomatose ou não, o que eu já falei para vocês, está baseado nos precipitados seráticos, e aí o mais importante é saber quais são as não granulomatoses, que elas não serão granulomatoses. Então, as reumáticas, né, associadas ao Galeabe 27, a IJ e pós-nestilose. E por fim aqui, pessoal, sobre a etiologia. Eu posso estar diante de uma uveíte infecciosa, e aí, né, pode ser bacteriana, viral, fúngica, parasitária, não infecciosa, e aí eu tenho a doença sistêmica conhecida ou não, tem associação com doença sistêmica, ou com associação, e as mascaradas, que são muito importantes, né? Elas são muito desafiadoras. No meu caso, eu faço parte do corpo clínico no MATER-D, então hospital geral, e uma rede bem grande, bem ampla. Então, isso para mim, essa questão de síndrome mascarada não é raro. Já tive contato assim, com neoplásicas, com as não neoplásicas, e às vezes são muito desafiadoras. Tem as medicações novas, tratamento de melanoma agora, que às vezes pode desencadear o uveíte. Então, a gente tem que diferenciar se é uma neoplasia ou se é um efeito da medicação, que são os checkpoint inhibitors, que são medicações assim, direcionadas para o melanoma e atacam, por exemplo, os melanócitos na coroide. Então, tem muita coisa assim, nova que é descoberta e desafiadora nesse sentido. Da aula, gostaria de falar com vocês que o sucesso no diagnóstico de uma uveíte está diretamente relacionado a não pular etapas. Então, não fiquem ansiosos, treinem conversar com o paciente, treinem fazer o exame da melhor forma possível. Eu falei com vocês, até hoje eu não saí da urgência, eu continuo atendendo a urgência, e eu sei como que é complicado. Então, não dá para sentar e falar assim, vou fazer uma anamnese de uveíte na urgência. No entanto, fazer um exame bem feito e dar o maior número de dados, para eu falar que tem uma lesão na retina, eu não posso ir direto nessa lesão na retina. Eu tenho que dar as características do meu exame oftalmológico. Eu não pulo em etapas, que isso está diretamente relacionado ao sucesso do meu diagnóstico. Então, aí o tripé, anamnese, exame oftalmológico e os exames complementares. E muitas vezes a uveíte vai ser uma história, ela não vai ser um episódio. Então, eu tenho que deixar no prontuário anotado aquela classificação inicial, mesmo que eu interrogue as minhas suspeitas e eu não tenha elas no início. Eu vou formar isso com o tempo. Tá joia? É isso. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Eu acho que foi bastante extensa aí. Nessa parte de fundamentos é meio cansativa, mas não pode ser pulada, não. Doutora Sara? Oi? Marina, tudo jóia? Tudo jóia, Marina? Tudo ótimo. Parabenizar aí pela aula, foi muito boa. Obrigada. Eu queria tirar uma dúvida com você. Nós que estamos lá na urgência, né? A gente sabe da dificuldade, às vezes, do paciente de conseguir fazer o exame, trazer para a gente num tempo hábil aí. Aí eu queria saber qual seria a conduta. Por exemplo, pega um paciente que tem uma uveíte posterior, assim, sem muita característica de ser uma uveíte por toxoplasmose, além de pedir os exames, óbvio, você acha que já valeria a pena entrar com tratamento, por exemplo, ou o Bactrim, ou o tratamento clássico mais a prednisona? Não, eu acho que mesmo que você veja uma lesão que seja muito sugestiva, Marina,
ainda assim você não deve entrar com a prednisona. Se eu vejo uma lesão, por exemplo, oxidativa, satélite é uma cicatrizada, aí eu já entro com, por exemplo, tratamento clássico e a terapia específica. Mas tem uma corrente de médicos que nem assim, diante de uma lesão típica, entram ainda. Porque não sabem assim, hoje a sífilis é endêmica, então pode ter uma co-infecção por sífilis, você está entrando com corticóide e não está cobrindo com a penicilina, então o quadro vai complicar e aí entra a sua iatrogenia. Então, eu acho que a gente está falando de exames que tem na rede básica e a gente sabe que o paciente vai conseguir. Eu sei que você está falando aí, às vezes o paciente vem do norte de Minas, vai aparecer depois de 15 dias, então já vai ter uma perda permanente da visão e a gente pode, de certa forma, ter contribuído para isso. Mas eu acho que, assim, um erro não desencadeia o nosso também. Então, eu tento ficar no meio do caminho. Eu dou uma terapia específica, mas não entro com o corticoide sem eu estar respaldada aí nos exames. Entendi, então. Obrigada, viu, Sara? Nada. Eu queria agradecer a Sara. Queria agradecer muito, Sara. Tudo jóia? Eu queria te agradecer imensamente a disponibilidade, mesmo estando fora de BH, mesmo estando grávida, tá aí com a gente. É um prazer. Excelente aula. Obrigada demais. Viu? Parabéns, a aula hiperdidática, sensacional. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço, e é o que eu falei no início, eu acho que você não tinha entrado na hora ainda, eu acho, foi você quem escolheu o tema, mas eu acho que não tem como começar o VI sem falar em classificação diagnóstica, porque é muito comum a ansiedade, ou então o fato de não ter sido instruído, a gente ir muito direcionado para a lesão, e o diagnóstico nunca ser firmado, porque eu não pulei as etapas aí dos fundamentos. Então, classificar e partir para o diagnóstico são etapas que são as mais importantes. Sim, e como você mesmo falou, para o médico que está na urgência, para o oftalmologista, a questão de você, pela classificação, pelo exame completo, anamnese, você já conseguir direcionar e não pedir exame de tudo, como a gente vê às vezes. É o veite, aí pede quais os exames para o veite? Não seria o caso, realmente. Parabéns, extremamente didática a aula, muito boa, viu? Eu que agradeço, pessoal. Semana que vem, então, a nossa reunião com o Toxo, né? Aí eu acho que fica mais leve e mais atrativo. Boa noite, então, pessoal. Até mais e muito obrigada.